Sejam todos bem-vindos a mais mensagens da Palavra de Deus e nós estamos aqui para compartilhar mensagens de fé que vão edificar a sua vida e vai ser para o seu crescimento espiritual. No nome de Jesus, eu sou Sônia Barbosa Medeiros, estamos aqui mais uma vez para compartilhar essa palavra de fé. Gente, continuando falando aqui mais profundamente da palavra de Deus, algo que o Espírito Santo tem falado no meu coração, eu venho aqui compartilhando com vocês para edificação da sua fé, para a sua edificação espiritual, e você abra o coração neste momento para Deus. Depende de você em abrir o seu coração, abrir o seu entendimento, o seu conhecimento, e aquilo que te edificar, que você vê que foi bom para você, você pega. E aquilo que você vê que não serve, você descarta, que você vai ver que você está fora da palavra de Deus. Por isso que nos vídeos aqui, eu sempre digo para vocês, pega a sua Bíblia, marca, veja lá, às vezes você não está com a sua Bíblia, mas você pode marcar, marca ali o versículo, depois confere se está realmente unida na palavra, aquilo que nós estamos falando, se está junto com a palavra. Se estiver, pegue para você, se não estiver, você descarta. Gente, no vídeo de hoje vamos estar falando para vocês como nós evitarmos, não andarmos em caminhos onde nós vamos ser alvos de Satanás, alvo de bruxarias e feitiços. Nós vamos estar falando hoje como nós não sermos alvo de bruxarias e de feitiço. Antes de compartilhar com vocês esta palavra, aqui está o caderno de oração. Você que Deus tocar no teu coração aí, está precisando de uma oração. Gente, todos nós precisamos de oração, nossa família, nossa geração, todos nós precisamos de oração, de alguém estar intercedendo, nos cobrindo com oração, nos cobrindo com essa fortaleza, através da fé, e no nome de Jesus, a oração. E você que sentiu no seu coração, deixe o seu nome aqui, nós vamos estar orando, intercedendo, apresentando sua vida diante de Deus. Tem pessoas que deixam os nomes aqui nos comentários, outras pessoas também que acabam assistindo, mas não deixam o nome aqui. Mas mesmo assim, gente, nós estamos intercedendo por todos vocês no nome de Jesus. Gente, então vamos lá. Como não ser alvo de bruxarias e feitiço? Você pode muitas vezes até temer esse tema. Como não ser alvo de bruxarias e de feitiço? Gente, nós temos que buscar a presença de Deus em todo o tempo. Eu separei aqui alguns itens aqui, até continuando já dos vídeos anteriores, eu até coloquei até numeração, que o Espírito Santo está me lembrando de bastante coisa, e eu vou anotando, e tem coisa aqui que ele já falou no meu coração, que já tem anotado, que eu já tenho anotado em outros cadernos. Gente, como disse para vocês, não é tudo que eu guardo, por isso que eu anoto, e não é só anotar, eu vou ali, pego aquele caderno, o que Deus falou para mim aquele dia, começo a meditar, gente, é certinho. Eu vou falar para vocês algo que vai ser mensagem para o outro vídeo, mas vou estar já adiantando, algo que aconteceu esses dias. E eu pensei de fazer uma coisa, só que depois eu li na mensagem, o Espírito Santo já tinha me alertado, já tinha me dado a direção, olha para vocês verem. Tem coisa aqui que eu vou estar falando aqui, através do Espírito Santo, e você pode pensar que não vai servir essa mensagem para você. Talvez agora não, hoje não, mas amanhã pode servir. Por isso a necessidade de nós anotarmos, porque se eu anotar eu vou perder. Vai voar como vento, como um pássaro. Sumiu aquela revelação que Deus me deu e agora perdi. Vou acabar pecando, fazendo o que não deve, agindo errado. Não vou estar no local onde Deus quer que eu venha estar, ou seja, no centro da vontade de Deus, para Deus te abençoar. E é o que eu compartilho com vocês aqui, e acontece comigo, e eu falo, olha só como que é a palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, Deus ele nos avisa. Antes de tomarmos qualquer decisão, Ele nos dá sabedoria para nós agirmos antes, nos dá as ferramentas. Essas palavras agora que eu vou compartilhar com vocês são ferramentas, são armas.
E aí vai depender de você de usar essas ferramentas, usar essas armas. Gente, eu vou compartilhar aqui. Quando nós morávamos na fazenda, eu já falei isso aqui no testemunho. Se não me engano, é no vídeo quando conheci Jesus ou foi na libertação, quando Deus libertou meu pai? Eu não lembro, gente. Eu acredito que foi quando conheci Jesus que eu coloquei. Eu vou deixar aqui o link aqui abaixo, tá? Como quando eu conheci Jesus. E eu citei isso daqui que eu vou falar para vocês. Eu citei no testemunho. Mas agora eu vou falar mais uma vez que o Espírito Santo me lembrou. Gente, nós morávamos na fazenda e foi lá que nós começamos a conhecer Jesus, de lá que nós íamos para a cidade buscar a presença de Deus. Mas antes, nesse acontecido aqui, ninguém de nós conhecia a palavra de Deus, ninguém de nós buscávamos a Deus. Gente, uma vez, uma certa manhã, amanheceu, à noite, pessoas, vou falar uma pessoa, né? Ninguém sabe se era uma ou duas, uma pessoa de má fé, uma pessoa maldosa, usada pelo mal, foi lá e colocou umas coisas, sabe, estranhas na janela da nossa casa. Meu pai acordou, depois ele foi falar, explica pra gente, e a gente foi lá, olhou na janela tudo. Gente, por isso que eu falo para vocês a importância de nós buscarmos a presença de Deus. Às vezes você pensa assim, mas eu não faço maldade para ninguém. Eu não faço maldade, então vou ficar no meu canto. Gente, tem pessoas mal que servem o mal. Que só de olhar para você não gosta de você. E começa a fazer maldade contra a sua vida, contra a sua casa. Por isso é necessário nós nos cobrirmos da fortaleza de Deus, nos escondermos no esconderijo do Altíssimo. Existem essas obras malignas, existem. E, gente, nós não buscávamos a presença de Deus. E o meu pai acordou, na janela, é casa de fazenda, ele colocou um plástico, era janela, o meu pai colocou um plástico na janela porque tinha umas frestas na janela, e dependendo quando chovia muito, molhava lá no piso, ou também dava para ver um pouquinho lá fora, era uma frestinha pouco, por ser janela de madeira. E aí ele colocou esse plástico até uma metade para proteger essa janela, gente. Era um costume, o pessoal fazia isso na fazenda, tinha vários costumes ali na fazenda. E era um desses costumes colocar esse plástico na janela, tipo uma proteção. Gente, e nós acordamos, ele acordou, meu pai com a minha mãe acordou com esse plástico rasgaram com facas, e colocaram como se fosse, eu não sei o que era aquela madeira, não sei se era de cana, umas ferpas, eu falo ferpa, mas é uns pedaços de madeira, não sei se você conhece também por ferpas, mas eram uns pedacinhos de madeira que deixaram bem fininho ali com faca, apontaram bem fininho e enfiaram nessas frestas, e a cama dos meus pais eram perto da janela, e enfiaram, só que não alcançou lá onde estavam os meus pais dormindo, gente, estava mais um pouquinho afastada da cama, mas enfiaram ali com a intenção, eu não sei se foi tipo algum trabalho, que colocaram ali na janela já era o suficiente, ou era com essa intenção de enfiar para pegar neles. Eu não sei, porque não alcançou, entendeu? Mas meus pais acordaram com esse acontecido. Com essas ferpas ali, não sei se era de cana, não sei se era de bambu, a madeira ali, o material, e enfiaram ali nessas frestas da janela. Com maldade, gente. Nós vimos ali que era uma coisa coisa do mal mesmo, obra maligna. Talvez ali era uma obra de bruxaria, para só enfiar na janela, ou para enfiar neles. Não sabemos o motivo. Gente, mas foi uma obra de bruxaria, coisa do mal mesmo. Uma pessoa em sã consciência, em juízo perfeito, jamais anda de noite fazendo essas coisas nas casas das pessoas. E, gente, depois desse acontecido, eu lembro muito bem, a nossa vida era mais ou menos, aí ficou pior. Aí começou a acontecer coisas profundas, espirituais, coisas espirituais mesmo. É como que eu disse para vocês ali, falando de brechas, de portal, de ponto de contato, ali, aqueles objetos ali que foram enfiados na janela, é como se foi um ponto de contato que puseram ali
para o mal entrar mais e agir mais profundamente, agir de uma forma mais intensa na nossa casa, e foi realmente o que estava acontecendo. Mas graças a Deus, apesar da nossa ignorância ali, Deus ele estava ali conosco. Mais para frente, para nos alcançarmos, gente, através da misericórdia de Deus, e através da misericórdia de Deus, ele pode alcançar a tua família também. E muitas vezes eu não tive essa oportunidade de estar diante de um vídeo, de uma mensagem, de uma pessoa falando de Deus, mas você pode estar nesse momento ouvindo essa palavra, e é a oportunidade que o Espírito Santo está te dando neste momento. Vigia, busca a presença de Deus, se fortaleça, esconda debaixo da sombra do Altíssimo, do esconderijo do Altíssimo, porque o mal existe. Existem pessoas que servem o mal e só de olhar para você e ver Deus, não gostam de você. E, gente, e aqui, se a nossa casa estava difícil ali, piorou. Piorou muito, muito, muito mesmo. Então, gente, eu lembro dessa passagem aqui, já contei no testemunho, como disse para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu acredito que foi no testemunho quando eu conheci Jesus, falando como que era a minha vida. E, gente, nós temos que buscar a presença de Deus contra todas essas bruxarias, contra todos esses feitiços. E, gente, e aqui eu separei também aqui, ó, outro tópico aqui que eu separei, não tópico, mas numeração aqui que eu numerei, de nós sempre andarmos buscando a presença de Deus e buscando essa direção do Espírito Santo. Nós estamos com esse propósito de buscar o discernimento do Espírito, e antes esse discernimento de Espírito funcionar em você, para você abençoar outras vidas, vamos dizer assim, ele vai funcionar em você. Deus ele te dá o discernimento de Espírito. Se você não usar na sua vida para você discernir entre a vontade dele, a vontade sua ou a vontade do diabo, se você não souber como fazer isso, como que você vai entender usar esse dom para abençoar outras vidas? Antes desse dom se aperfeiçoar de uma forma tal que você venha abençoar outras vidas, ele tem que ser útil na sua vida, ele tem que ser eficaz na sua vida. Nós temos que buscar este dom do discernimento de espírito. E entenda, ele vai dar na medida que cada um precisa. Ele vai dar conforme a necessidade de cada um, conforme a sua necessidade, conforme a necessidade da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Mas nós precisamos desse dom do discernimento. E muitas vezes nós vamos fazer alguma coisa, Deus ele fala, peraí, não faça. Você sente aquela direção. Mas às vezes você não sabe discernir se é você e agora é Deus quem que é. Por isso que nós temos que buscar a presença de Deus para sabermos a diferença. E quando nós vamos sabermos? Quando a resposta, a atitude que nós vamos fazer vai ser baseado na palavra de Deus. Gente, aqui eu separei outro acontecimento que uma vez eu conversando com um parente meu no WhatsApp, coisa simples ali, gente, conversando ali normal. Estou compartilhando com vocês acontecimentos que o Espírito Santo ele pode falar com você e você nem perceber. Agora eu vou estar compartilhando com vocês falando do dom do discernimento de espírito. E eu conversando com essa pessoa, começamos a conversar ali sobre a palavra de Deus, sobre mensagens da Bíblia. E ali, gente, eu vi que a pessoa não estava entendendo certas coisas ali. E ali o Espírito Santo, gente, eu senti como se fosse uma voz, mas não audível, dentro ali, sabe, no Espírito, uma coisa ali dentro, falou assim, ó, pode parar a conversa, para de conversar. Falou assim, para de conversar, encerra a conversa, não conversa mais não. Sabe aquela voz, aquele testemunho interior bem suave, quase assim passa desapercebido, que você pensa, acho que é coisa da minha mente. Falou assim, gente, para a conversa. Olha só como que funciona o dom do discernimento de espírito. Se eu não saber identificar esse dom, eu vou pecar. Olha só. E, gente, eu continuei a conversa, chegando mais nessa parte aqui sobre o discernimento de espírito. Nós estamos falando hoje no vídeo como não ser alvo de bruxarias e feitiços. Compartilhei algo aqui que aconteceu conosco. E nós não buscávamos a presença de Deus, mas eu digo assim, nós que não fazíamos mal para ninguém,
Assim, digo assim, gente, de preparar as coisas, fazer, sabe, essas coisas de maldade. Não, gente. Mas fomos alvos também por também não buscar a Deus. Pior coisa nós estávamos fazendo de não deixar de buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus. E agora, gente, eu estou falando de algo sobre o dom do discernimento de espírito. Como nós identificarmos esse dom. E muitas vezes ele fala e nós não vamos entender. E foi o que aconteceu aqui, gente. Eu, conversando com essa pessoa, eu ouvi aquela voz que disse: pare de conversar, encerra a conversa agora. Gente, eu percebi que era Deus. Mas eu continuei conversando. Eu percebi, mas ao mesmo tempo ali na conversa, eu continuei respondendo, gente. Eu não obedeci o discernimento de espírito. Eu não entendi ali realmente. Eu pensei que era, mas eu falei assim, agora a certeza. Sabe aquela certeza de você saber, é Deus falando, pronto, acabou. De você encerrar. Não tive esse discernimento completamente ali. Gente, eu continuei conversando com a pessoa. Gente, não deu certo, virou uma confusão só ali naquele WhatsApp. Confusão assim, não de brigas nada, mas a pessoa entendeu tudo errado. Entendeu tudo errado. E ficou o que eu estava falando, aquelas coisas que eu estava falando, ficou o que eu estava falando para ela. Como se eu estivesse julgando ela, como se eu estivesse assim, atacando a pessoa ali, gente, conversando ali. Confundiu tudo. Naquela hora o Espírito Santo falou, para de conversar, ou seja, o diabo estava do outro lado, mudando tudo que eu estava falando na mente da pessoa, e a pessoa entendeu errado e achou que eu estava falando tudo aquilo para ela, ofendendo ela. Olha, se eu tivesse parado. Eu tinha que ter parado de encerrar a conversa. O diabo não ia ter esse tempo de lançar uma confusão lá, porque é isso que acontece. Quando você começa a pregar a palavra de Deus para uma pessoa, a pessoa começa a entender, o diabo ele vem ali para tentar atrapalhar, para você não levar a salvação para essa pessoa. Para você não alcançar ela através da palavra de Deus, para que a luz de Deus chegue lá. As trevas chegam e começa a mudar tudo. Falando que é mentira, começa a soprar. E foi o que ele estava fazendo lá do outro lado. Ele estava soprando. Eu não tive essa capacidade de discernir completamente. Mas eu entendi, gente, eu ouvi. Para de conversar, encerra a conversa. Eu entendi, eu ouvi. Só que eu não tive o discernimento total, pleno, para entender. É Deus falando, vou parar. Senão coisa ruim vai acontecer. Não tive. E, gente, virou essa confusão. Ficou que eu estava ali afrontando a pessoa, julgando a pessoa, a própria pessoa. Ela entendeu tudo errado. Olha o que o mal faz. Então, estou compartilhando aqui para nós buscarmos o dom do discernimento e sabermos identificar esse dom e agir, gente. Na hora de colocar o pé na frente, põe na frente. Na hora que para parar, para. Na hora de recuar, recua. Ah, mas nós temos que recuar com Deus? Tem momento que sim. Nós temos que recuar e deixar Deus agir. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Gente, falando mais aqui de objetos ganhados também, que eu lembrei também aqui, dando complemento de vídeos anteriores, eu ganhei também, gente, uma sandália de uma pessoa que eu nem conhecia direito. Conhecia sim, sabe, mais ou menos, mas nem sabia a origem daquela pessoa, quem que era realmente. E quando eu colocava aquela sandália, eu não me sentia bem também com a sandália. Cuidado com objetos que você ganha. Cuidado com objetos que você ganha. Ora a Deus, apresenta a Deus. Nós temos que discernir. Nós temos que discernir. Eu estava vendo uma mulher falando que ela ganhou umas roupas de um parente que faleceu. Não ela propriamente, o esposo dela ganhou. E aquele parente, gente, quando o esposo dela começou a usar a roupa, o esposo dela começou a agir igualzinho o parente que havia falecido, mas idêntico. Ela falou assim que olhava assim, parecia que era o parente que tinha falecido. Eu não sei se era o irmão dele, não lembro agora exatamente, mas era um parente. Ela falou que ele começou a fumar, começou a beber e sentava igual, fazia o gesto igual. Ela olhava assim, via o parente fazendo aquelas coisas, bebendo, fumando. Ela falou que foi um transtorno na casa dela.
quando ele começou a colocar aquelas roupas do parente, que agia dessa forma e fez muita coisa errada esse parente. E, gente, com 35 anos ele veio a falecer. 35 anos. Buscava a presença de Deus, mas já não buscava mais, e ficou essas roupas para ele, para o esposo dela, começou a usar e ficou, gente, nessa situação. O marido dela. Porque até que, graças a Deus, começaram a buscar a presença de Deus e essa maldição foi caindo por terra. E hoje é ela e ele transformado. Mas ela falou que toma muito cuidado com esse negócio de ganhar coisa. Toma cuidado. Pode ser uma bênção? Pode. Pode ser uma maldição? Pode. Pode ser alvo de bruxaria e feitiço? Pode. Pode. Vamos tomar cuidado. Gente, então vamos considerar os fatos, coisa que você vê acontecendo. Essa pessoa estava bem, mas depois ela não estava bem. Ou na sua vida, não precisa ficar olhando para os outros. Eu digo assim, olhando para os outros assim, para você não fazer, entende? Isso que eu falo. Olha a atitude daquela pessoa e vê que aquela pessoa não está bem, mas veja antes, considera antes o que ela estava fazendo. Para você não fazer, não repetir o mesmo erro. Considera também o que você vem fazendo, para que coisas ruins que aconteceram não tornem a acontecer novamente na sua vida, na minha vida, nós repetindo os mesmos erros, repetindo as mesmas falhas, não dando lugar a Deus, não buscando a presença de Deus. Gente, vou compartilhar com vocês aqui no livro de Efésios, um complemento aqui do que eu estou falando. Efésios, capítulo 4, marca aí o versículo 27, que diz aqui, ó, não des lugar ao diabo. Ó, diz aqui, ó, tô lendo na minha Bíblia aqui, ó. Não des lugar ao diabo. Você pode ler na sua Bíblia também. Efésios 4, versículo 27. Não des lugar ao diabo. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, sobre bruxarias e feitiço. A minha vida, a palavra de Deus diz que contra Jacó não há encantamento. Livro de Números, capítulo 23, versículo 33. Contra Jacó não há encantamento, não há bruxaria. Tem muitas pessoas que falam assim. Gente, realmente, desde que nossa vida esteja baseada na palavra de Deus. Desde que nós venhamos estar firmes, fiéis na presença de Deus. Mas aqui a palavra diz, aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 27, não des lugar ao diabo. A maldição, a bruxaria vai chegar na sua casa, o feitiço vai chegar na sua casa se você der lugar ao diabo. Como nós damos lugar ao diabo? Primeira coisa, gente, deixar de buscar a Deus. Deixou de buscar a proteção, o muro, a presença de Deus. Tirou o muro, tirou a proteção, nós vamos ser alvos de bruxarias e feitiços. E aí, é o alvo. Mas e para chegar nesse alvo? Quando realmente, gente, não nós dermos lugar ao diabo na nossa vida. Fazermos aquilo que ele quer que nós vamos fazer. Andar segundo a nossa vontade e andar segundo a vontade dele. Primeira coisa que ele faz é que nós devemos andar segundo a nossa vontade, não fazer a vontade de Deus. Para que nós não venhamos ser alvos de feitiços e bruxarias, busque a Deus. Busque. Aí é o alvo. Tem lá um alvo para acertar a flecha, para nós não sermos alvo dele. Mas ele vai querer acertar esse alvo, ele vai querer acertar. Deus é nossa proteção, ele é o nosso refúgio. Agora se completa essa passagem aqui que nós lemos, Efésios 4, 27. Ele vai lançar a flecha, o dardo inflamado. Vai chegar? Não vai chegar se nós não dermos lugar a ele. Não dê lugar ao diabo na sua vida. Dê lugar a Deus na sua vida. Como que eu dou lugar a Deus? Buscando a Deus. Buscando, através da Bíblia, jejum, oração, indo para a igreja, não falando mal do próximo, amando, perdoando. Gente, aquilo que a palavra de Deus te ensina, pratica. Não preciso aprender muita coisa, não. Vou fazer teologia. É ótimo? Sim, é ótimo. É ótimo você aprender muito, 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 muito. Mas eu falo assim, que adianta você aprender muito, muito, muito se não pratica nada do que aprendeu? Pratica o muito que você sabe, pratica o pouco que você sabe.
pratica a palavra de Deus, para nós não sermos alvo de bruxarias e feitiços e a flecha ali, o dardo inflamado chegar na nossa vida, na nossa casa. Estou compartilhando com vocês aqui exemplos aqui de algo que nós temos que tomar cuidado, deixar de lado. Tome cuidado com objetos ganhados. Gente, eu lembro que às vezes a gente lembra assim, que às vezes você passa assim, vê alguma coisa ali, você fala, nossa, que coisa bonita. Ali, eu digo assim, às vezes a pessoa coloca ali do lado da casa, mas ao mesmo tempo eu lembro da palavra de Deus, toma cuidado, toma cuidado. Ou às vezes a pessoa te dá alguma coisa. É tudo que é alvo de bruxaria e feitiço, gente, não é tudo. Não é tudo, não. Todo mundo? Não, não é todo mundo, não. Mas nós devemos orar a Deus. Ora a Deus que Deus sabe de todas as coisas. Às vezes você vê um boné ali, caiu aquele boné, nossa, mas o boné é novinho, vou pegar aquele boné. Você coloca o boné. Para que é o boné? Pôr na cabeça. Ali vai mexer em toda a sua inteligência, o seu conhecimento. Ali o boné está na sua cabeça, ele vai controlar ali. Toma cuidado. Aí colocou o boné. É aquela coisa que ganhou. Achei alguma coisa. Toma cuidado, gente. Toma cuidado. Vamos dar lugar a Deus. Não dê lugar ao diabo. Você que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Você que julgava, não julgue mais. Não fale. Abençoe. É Deus que sabe da minha vida, da sua vida. Vamos cuidar de nós mesmos. Gente, cuida da sua vida. Cuide da sua vida, da sua fé, da sua família. Busque a presença de Deus. Mais uma vez para enfatizar aqui, para deixar bem forte. Como não ser alvo de bruxarias e feitiços? Buscando a Deus. Busque a presença de Deus através da Bíblia. Leia a Bíblia. Não entendo. Ora, Deus, busca entendimento para Deus te dar. A palavra de Deus diz: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Busca a presença de Deus, vá para a igreja, uma igreja que prega a palavra de Deus, que você vê que está de acordo com a palavra de Deus. Pratica o que você tem aprendido. E como esse alvo não chegar, essa flecha não chegar na minha vida, não dê lugar. Não dê lugar ao diabo na sua vida. Dê lugar para Deus. Gente, eu espero que essa mensagem tenha edificado você, porque essa mensagem está me edificando muito, muito, muito. Que Deus abençoe você poderosamente no nome de Jesus. Deixe o seu nome aí no caderno de oração. Eu vou estar colocando aqui para estarmos orando e intercedendo pela sua vida. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Ficam todos na paz.